sociedade precisa criar um ambiente favorável para que a pessoa possa comer bem. E quando eu digo ambiente favorável, a gente precisa tornar esse alimento acessível. Olá, vamos abrindo este episódio com a cozinheira e apresentadora Bela Gil, já que o assunto é alimentação saudável. Ela é a nossa entrevistada especial de hoje. Eu acredito, que os profissionais de saúde são vetores maravilhosos da boa informação. Um bom profissional de saúde, bem instruído, ele pode mudar muito a vida de uma pessoa, a vida de uma família, a vida de uma comunidade. Será que a alimentação saudável é uma escolha? O que você acha? A pesquisa Datafolha mostra que mais da metade dos brasileiros estão comprando menos comida todos os meses. Entre a parcela mais pobre da população, que ganha até 2 salários mínimos, o impacto é ainda maior. Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados teve um aumento médio de 5,5% entre os brasileiros. Eu sou Beatriz Pasqualino e você está ouvindo a 3ª temporada do podcast e que chegou já dando boas notícias com o nosso episódio de estreia de 2025. A gente ficou mais de 7 dias seguidos entre os 30 podcasts de ciência mais ouvidos no Spotify Brasil. A Abrasco agradece a você que faz parte dessa comunidade de ouvintes. E se você ainda não conseguiu escutar esse episódio que a gente fez com a pesquisadora Deise Ventura, aproveito aqui para retomar um recado que eu dei lá. Agora, os novos episódios do A Saúde é Coletiva chegam às terças-feiras alternadas, tá bom? Então bora para a entrevista especial deste episódio. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a apresentadora e cozinheira Bela Gil. Oi, Bela, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Bia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, quem acompanha a Bela nos programas de TV e nos livros que ela escreve, sabe que ela é uma militante agroecológica e também pesquisadora da ciência gastronômica. E hoje, nesse episódio, eu vou falar com ela sobre alimentação saudável, feminismo e equidade, a partir do livro que ela lançou em 2023, Quem Vai Fazer Essa Comida, e saiu pela editora Elefante. Bom, Bela, vamos lá. No seu livro, você fala que a luta por alimentação saudável para todos precisa olhar para a saúde coletiva e para as questões que impedem a democratização da boa alimentação. Você pode explicar melhor o porquê você faz esses 2 recortes e que questões são essas? Sim, é muito difícil a gente dizer que as pessoas comem mal porque elas querem, porque é uma escolha pessoal, porque é uma vontade própria. E a gente sabe que existem muitas questões, existe todo um contexto que faz aquela pessoa consumir aquilo que ela está consumindo, Eu acho que na nossa sociedade, principalmente falando sobre alimentação, a gente tende a culpabilizar a pessoa, o indivíduo, por um problema que a gente sabe que é coletivo, social. Não foi aquela pessoa que criou, a gente sabe que tem muitos fatores que interferem na escolha daquela pessoa em relação ao que vai chegar no prato de comida dela. Então, tendo isso como premissa, a resposta, a solução, ela está no coletivo. A sociedade precisa criar um ambiente favorável para que a pessoa possa comer bem. E quando eu digo ambiente favorável, a gente precisa tornar esse alimento acessível. Certo? Então, quando a gente fala de acessibilidade, porque para a gente democratizar, para todo mundo ter acesso a uma boa alimentação, esse alimento precisa chegar no prato dessa pessoa. E para isso, no livro, eu elenquei 5 tipos de acesso que são fundamentais para que isso aconteça. O primeiro deles é o acesso ao conhecimento, porque sim, esse talvez o despertar para que aquela pessoa sinta talvez a vontade para comer bem, que é o acesso à informação, conhecimento, às notícias, a gente entender
os benefícios de um alimento agroecológico, os benefícios de um alimento saudável. Isso é fundamental. E não só esse conhecimento básico de, né, por que frutas, legumes e verduras, sendo a base da nossa alimentação, é muito melhor para a nossa saúde, como preconiza, né, o Guia Alimentar para a Alimentação Brasileira. Não só esse conhecimento é fundamental, como também as informações precisam ser transparentes, né, e claras para a população quando a gente fala de rotulagem, por exemplo. As pessoas precisam saber o que estão comendo, as pessoas precisam entender o que está dentro daquele produto, para assim ela poder fazer uma escolha. E a gente sabe que a indústria alimentícia não é tão transparente nesse quesito. E eu também dou exemplos disso no livro, para não me estender muito aqui na resposta. E aí, o segundo tipo de acesso é o acesso físico, né, àquele alimento. A gente precisa achar esse alimento. Tem pessoas que precisam percorrer, né, quilômetros de distância, por exemplo, para encontrar um pé de alface, para encontrar um cacho de banana e etc e tal. Então, o que a gente, né, na academia e tudo, a gente chama de desertos alimentares, né? São lugares onde você tem uma baixa oferta de produtos frescos e também existem os pântanos alimentares que não só existe uma baixa oferta de comida saudável, mas uma oferta ostensiva de ultraprocessados, redes de fast food. Então, fica muito mais difícil para aquela pessoa conseguir ter uma alimentação saudável na sua rotina. Fora o acesso físico, tem também o acesso financeiro, porque, poxa, você pode saber o que você quer comer, o que você deve comer, você pode ter, enfim, uma feira orgânica na porta da sua casa, mas se você não tem dinheiro, fica muito difícil. Então, a gente sabe, né, que a fome, ela é uma derivação da pobreza, né? As pessoas passam fome porque não têm dinheiro para comprar comida. E o outro acesso é o acesso que eu chamo de tecnológico, ou a ferramentas que ajudam a gente no processo de cozinhar, por exemplo, que é acesso à água, acesso a gás, a eletricidade, mas também as ferramentas básicas de cozinha, né? Panela, colher de pau, tábua, faca e etc. Mas eu gosto de trazer a água como um bom exemplo, porque nós duas aqui falando, e muita gente que nos ouve, muitas vezes não considera, né, o saneamento básico algo fundamental mesmo, né, para gente, para nossa sobrevivência, para a gente conseguir comer bem. Muitas vezes essa relação entre saneamento básico e alimentação saudável não está muito na pauta. Só quando a gente não tem acesso ao saneamento básico é que ele aparece, né? Parece. Exatamente. Quando tá tudo certo, ele fica invisível, né? Exato. Que está relacionado ao último tipo de acesso que eu trago no livro, que é o acesso ao tempo. A gente, como eu disse, né, podemos ter todos esses acessos maravilhosos ao conhecimento, enfim, ter uma comida, uma cozinha maravilhosa e tudo mais, mas se você não tem tempo para cozinhar, como que fica? E essa é uma questão que precisa ser abordada e é o tema principal do livro, porque eu faço essa relação entre o cozinhar, né, o tempo de cozinhar, o trabalho de cozinhar, porque cozinhar, né, dentro de casa faz parte do que a gente chama de trabalho doméstico não remunerado. Então, eu discuto muito o trabalho doméstico não remunerado, que é feito majoritariamente pelas mulheres, como uma forma da gente começar a enxergar ou pensar em soluções para que a alimentação saudável se torne mais democrática, né? E mais acessível. Então, como que a gente alarga o tempo, né? Como que a gente faz com que as pessoas tenham mais tempo para cozinhar? Se não tem tempo para cozinhar, como terceirizar isso sem cair numa questão social que é muito complicada, né? Porque a gente pode pensar em delivery, a gente pode pensar em cozinheiras, a gente pode pensar, mas a gente precisa dar valor a esse trabalho, né? Esses trabalhos precisam ser valorizados, precisam ser olhados, precisam ser tirados da invisibilidade para que a gente alcance um lugar mais justo e que a gente consiga, então, colocar comida na mesa de todo mundo de uma maneira realmente
justa. Então, são esses acessos, eu falei muito rápido, assim, pincelei rapidamente sobre eles, mas quem lê o livro vai entender e vai conseguir aprofundar mais. E a gente percebe que a questão de comer bem, ela não é simples, né? A gente, talvez, no senso comum, acha que é uma coisa simples de resolver, e acho que o seu livro traz todo esse contexto social, econômico, político. E aí eu queria aproveitar que você terminou falando sobre a questão do trabalho invisível e não remunerado das mulheres. Você defende essa valorização do trabalho doméstico para ajudar a gente ter como um dos fatores para a gente ter uma alimentação saudável. E você já viajou, já morou fora muito. Queria saber assim, como que você acha que o Brasil está nesse caminho? E se você pode, assim, falar de alguma experiência que você teve que você acha que pode contribuir nesse debate, seja como um exemplo positivo ou negativo, enfim. Sim. Então, em relação à alimentação saudável, acho que só para deixar também um pouco mais nítido assim para todo mundo, os ultraprocessados estão ganhando, né, os lares dos brasileiros, né? A gente está cada vez menos comendo arroz e feijão e consumindo mais ultraprocessados. Isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê porque o ultraprocessado ele é mais barato, ele é mais prático, ele é mais acessível, ele está em todos os lugares e muitas vezes é mais palatável. Então, como que a gente vai competir com isso? Então, na minha visão, né, a saída está na valorização do trabalho doméstico não remunerado e no cozinhar, mas no cozinhar coletivo, não é só no cozinhar individual. Eu digo que o trabalho doméstico não remunerado, ele precisa sair do âmbito doméstico, né? Não precisa estar sempre só no colo, principalmente da mulher dentro do lar. Então, queria só fazer esse recorte para as pessoas entenderem né, como que a gente sabe que a comida de panela, né, o arroz com feijão, os legumes, enfim, a comida feita em casa, a comida feita pelas cozinheiras escolares nas escolas, as comidas, enfim, que tem alguém fazendo. Por isso que eu escolhi esse nome para o livro, né, quem vai fazer essa comida, e a comida de panela, porque remete a alguém ter que cozinhar, né, não é uma coisa mega industrial. Então, a gente sabe, a literatura já mostra que, né, a comida de panela é uma ferramenta que pode salvar vidas, porque a gente tem hoje no Brasil 70% das mortes são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis, que um dos agravantes, assim, dos fatores que podem levar a essas doenças é a alimentação, é a dieta, que está dentro do nosso estilo de vida. Então, se a gente mudar o nosso estilo de vida, mudando a nossa alimentação, a gente pode prevenir e muito essas doenças e, consequentemente, essas mortes. Então, não é um exagero dizer que a comida de panela salva vidas. Salva mesmo, mas ela tem que ser acessível, ela tem que ser, né, a gente tem que poder dar a oportunidade das pessoas fazerem isso. E aí, como as pessoas podem fazer isso? Eu tenho a regrinha dos 4 R's, né? Assim, primeiro deles, a gente precisa reconhecer esse trabalho, ou seja, tirar da invisibilidade, como você mesma colocou, né? Esse trabalho que é invisível. A gente precisa redistribuir esse trabalho dentro do âmbito doméstico, entre os gêneros, para ficar um pouco, né, mais igual, mas não só redistribuir dentro de casa, mas também dividir entre o âmbito público e o doméstico, sabe? O individual e o coletivo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na coletividade dessas tarefas, desses afazeres. E as políticas públicas ajudam muito nesse processo. O outro fator é a redução, né? A gente precisa reduzir o tempo desse trabalho, investindo em saneamento básico, por exemplo, a redução de impostos para eletrodomésticos e alguns outros fatores que podem ajudar, e também a remuneração, que eu acredito ser uma forma justa da gente valorizar e estimular esse trabalho. Então, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu morando fora, né, morei nos Estados Unidos e morei um tempo na França e na Itália. Na Itália, eu consegui enxergar caminhos que estão mais próximos assim da minha visão de mundo, assim, do que talvez do que
fosse mais confortável, né, para mim. Isso é uma visão pessoal, que eles têm a base do socialismo ali, ela ainda está presente, né? Assim, as creches públicas, a saúde pública funcionando, né? Educação funcionando, saúde funcionando. Isso ajuda a gente a diminuir a carga desse trabalho doméstico no âmbito individual e ter isso bem dividido e compartilhado com o coletivo. Então, eu acho que, né, você, uma mãe, né, que sai de casa cedo para trabalhar, consegue deixar o filho na creche ou na escola e sabe que o seu filho está sendo bem alimentado, com uma alimentação saudável, com alimentos agroecológicos provenientes de agricultores locais ali da região, que era exatamente o que acontecia com o meu filho. E eu ficava chocada vendo o menu da escola, né? Tipo, polenta, milho orgânico. E eu, uau, tá. Então, essa mãe, eu, no caso, estudava, mas então é isso, você deixa a criança na escola, na creche, e a criança fica basicamente até a hora de você voltar, sendo olhada, bem alimentada, tudo mais. Então facilita, né? Assim, eu acho que o Brasil tem as ferramentas para fazer isso acontecer, né? Assim, já teve uma saúde muito forte, uma educação muito forte, mas a gente, enfim, a gente teve um desmonte aí, né, grande de políticas públicas e tudo mais, que acabou desmantelando um pouco isso e desassegurando as pessoas desses direitos básicos, né, que agora tem uma tentativa de retomada, mas é difícil. Então, eu acho que a gente ter os direitos básicos assegurados ajuda muito as pessoas terem acesso a uma alimentação mais saudável. Dá para entender assim muito bem que você coloca que comer bem é um privilégio, e é um privilégio justamente de classe, de raça e de gênero, né? E acho que quando você fala dessa questão do comportamento individual e do coletivo, quando a gente para refletir, é que a gente entende que, beleza, eu posso comprar um orgânico se eu tiver dinheiro, se tiver todas essas condições que você falou. Isso me ajuda a minha família, porém não resolve o problema, até porque a gente tem a indústria do jeito que está, né, de processados do tamanho que ela é, com o poder político que ela tem. Por onde você acha que a gente tem que desatar esse nó? Você está falando de direitos básicos. O que você acha assim, sem isso a gente não consegue? O que é mais urgente para a gente começar a colocar esse caminho em sintonia para essa alimentação saudável democratizada no Brasil, assim? Essa pergunta, eu acho que ela tem duas respostas, né? Tem o caminho mais rápido e o caminho mais longo, né? Pensando a longo prazo e de uma maneira muito eficiente, que a gente precisa mudar a cultura de conhecimento, digamos assim. E eu acho que isso tem a ver com a importância, a gente precisa olhar para a importância da educação alimentar, né? As pessoas pouco sabem sobre isso, pouco se interessa sobre isso, pouco entende sobre isso, e é uma questão fundamental, assim, quando a gente fala de educação alimentar, não estou falando só dos benefícios, dos micronutrientes de uma cenoura, né? Legal, cenoura tem beta-caroteno, faz bem para a saúde dos olhos. Muito bom, mas não é sobre isso que a gente está dizendo. A gente está olhando para todo o sistema alimentar, como o alimento ele é produzido, como ele é distribuído, como ele é consumido, como ele é descartado, quais são os impactos de todos esses processos da cadeia no meio ambiente, na nossa saúde, na saúde coletiva, na saúde individual. Então, como que a gente pode ligar os pontos, sabe? Como que a gente pode ligar os pontos entre o consumo excessivo de ultraprocessados e o aquecimento global? Né? Como que a gente faz com que as pessoas tenham isso em mente? Assim, então, eu acho que a educação alimentar é fundamental. Tanto que, há 3 anos atrás, eu abri um instituto, fundei um instituto junto com 4 mulheres muito maravilhosas, chama Instituto Comida e Cultura, no qual a gente dá aulas de educação alimentar nas escolas para professores e professoras e merendeiras para levarem isso para a sala de aula. Então,
eu realmente enxergo o trabalho do terceiro setor, o trabalho e as escolhas individuais também como soluções, mas, como você disse, não é o suficiente. Então, mas assim, eu estou dizendo que essa é uma resposta, uma solução a longo prazo, porque a gente educando essa geração com esse conhecimento, eu acredito muito que o comportamento alimentar, principalmente das crianças privilegiadas, pode mudar muito a indústria, sabe? Pode mudar a oferta da indústria, pode mudar o comportamento da indústria, pode mudar algumas coisas, assim. Eu acho que eu enxergo isso como uma solução. Então, mas demora, né? Demora. Estamos falando de gerações aí. Então, talvez isso a gente consiga colher os frutos da educação alimentar, por exemplo, inserida nas escolas daqui a 10, 15, 20 anos. Não sei se a gente tem esse tempo todo, mas é como eu enxergo, porque através de política, assim, a gente fica muito vendido em relação a quem está no poder, enfim, quem detém, né, o poder. E a gente sabe que é uma hegemonia ali muito difícil de ser quebrada. Então, se a gente esperar isso, eu acho que talvez não seja tão prudente. A gente precisa fazer um pouco, arregaçar as mangas, sabe? E fazer por nós. Para nós e por nós. É, porque quando a gente fala assim muito no macro, parece que está distante da gente. Na verdade, é uma questão que não está distante da gente, né? E você falando das crianças, no livro você também fala, né, disso, das crianças realmente terem esse poder. Eu sou mãe de 2, como você também. Eu mudei a minha alimentação por causa das crianças, né? A gente faz essas coisas. Então, realmente tem esse potencial, fazendo isso com consistência e como política pública, pode fazer uma transformação social, né? Sim, com certeza. Eu imagino que seus filhos, não sei quantos anos eles têm, mas eu imagino que devam, enfim, comer muito bem. E isso gera um pouco de efeito cascata também com os seus amigos. E eu acho que vai tendo uma mudança, assim, de comportamento de bando, sabe? Eu sinto, eu acho que a minha filha, o meu filho, né, os meus filhos influenciam positivamente os amigos e tal. Não o contrário, né? Antigamente, quando eram menores, eram alvos de bullying na escola. Hoje não, hoje são influenciadores da boa alimentação. Então, eu acho que isso também muda e é um ponto bem positivo. Se antes na minha casa às vezes não tinha fruta um dia ou outro, agora não pode não ter, porque se não tiver fruta na lancheira, dá um problema com as crianças comigo. Problema bom, né? Diga-se de passagem. Maravilhoso. Bom, Bela, e aí nessa discussão toda a gente falou já algumas vezes, você falou aqui sobre os ultraprocessados, né? E achei interessante que no livro você fala sobre como a fome é um problema gigantesco, tudo isso, mas que a gente também não pode aceitar que essa fome no Brasil ou no mundo seja supostamente combatida com alimentos ultraprocessados, né? A Abrasco mesmo já vem chamando a atenção para esse assunto há um bom tempo, apoiando, por exemplo, a regulamentação da publicidade de ultraprocessados, como você já mencionou aqui, debatendo a questão do imposto seletivo na reforma tributária e tal. Do ponto de vista do profissional de saúde, assim, eu sei que você não é profissional de saúde, se bem que não sei como é que a gente lida com essa questão da culinária, né, mas, porque é saúde também. Mas, entendendo o profissional de saúde como uma pessoa que tem contato direto com a população, mas também são categorias de trabalhadores, como é que você acha que é possível contribuir com essa luta pela alimentação saudável, enfim, nessa batalha que a gente está tendo com os ultraprocessados atualmente? Eu acredito, né, que os profissionais de saúde são vetores maravilhosos da boa informação. Um bom profissional de saúde, bem instruído, ele pode mudar muito a vida de uma pessoa, a vida de uma família, a vida de uma comunidade. Eu acho que, é claro, dependendo do lugar, do contexto, onde esse profissional está inserido, é mais difícil, ele pode ir até um certo ponto, mas eu acho que entendendo os benefícios de uma alimentação saudável, entendendo os malefícios dos ultraprocessados, os malefícios dos agrotóxicos e
trazendo isso para os seus pacientes e tal, é uma forma da gente transformar mentes e pensamentos e comportamentos quando, obviamente, essa pessoa tem acesso. Mas muitas vezes a indignação da pessoa de nossa, será que eu estou doente por causa disso? Porque a vida inteira eu me alimentei assim, porque eu só tive acesso a isso. Essa indignação, muitas vezes, se transforma em propósitos maiores e alguém transforma como posso dizer, uma praça abandonada numa horta comunitária, né? E distribui esses alimentos maravilhosos por ali. Ou faz um abaixo-assinado para mudar a comida servida naquele hospital ou naquela escola. Consegue criar meios de vamos lá, gente, vamos se juntar, né? E a gente não pode aceitar isso do jeito que está. Se não mudar completamente, se não conseguir transformar a alimentação de uma instituição, pelo menos está levantando a bandeira, está trazendo consciência e está fazendo as pessoas entenderem, né, enfim, líderes, proprietários, e empresários, etc. e tal, de que da maneira que está não dá para continuar. Eu diria que o conhecimento é a melhor ferramenta para um profissional de saúde conseguir transformar a vida e o comportamento de uma pessoa para melhor. Uhum. Bom, e agora para encerrar nossa entrevista, Bela, a gente costuma pedir para o entrevistado dar alguma dica de, não sei, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma série, um livro, para o ouvinte que gostou do assunto, gostou desse papo e quer continuar. Então, você tem alguma coisa, você fala assim, beleza, você já me ouviu aqui, agora vai lá no link e assista isso, ouça isso, leia isso. O que você diria? O que vem na tua cabeça? Bom, eu vou falar de um livro que, na verdade, tem a ver com um pouco sobre essa questão da alimentação, mas tem mais a ver com a questão do trabalho doméstico não remunerado, que eu acho realmente que é uma forma da gente... É um nó, né? É um nó que a gente precisa olhar. E o livro se chama O Ponto Zero da Revolução, que é de uma filósofa italiana chamada Silvia Federici. Eu acredito que esse livro pode mudar aí a cabeça de muita gente em relação a esse assunto, que eu acho importante a sociedade olhar para ele agora. Perfeito, a gente vai deixar o link também na descrição do episódio. Bom, Bela, queria te agradecer por todas essas reflexões e pelo papo. E agora, microfone aberto para sua despedida. Obrigada. Eu que agradeço, Bia. Obrigada aos ouvintes e espero que a gente consiga coletivamente, né, transformar cabeças, mentes e corpos através da boa alimentação. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E falando em Abrasco Livros, tem presente especial para você que é ouvinte do A Saúde é Coletiva. Você agora tem desconto exclusivo na compra do livro da Bela Gil ou de qualquer um sobre alimentação e nutrição que está no estoque da livraria da Abrasco. Para conseguir 10% de desconto, é só digitar o cupom Alimentação Saudável, tudo junto, sem nenhum acento ou cedilha, na hora de você fazer o pagamento da sua compra. Mas é por tempo limitado, até o dia 6 de maio de 2025. Então aproveita logo. E mais uma dica de informação se você quiser continuar esse assunto de alimentação saudável. Queria lembrar que a gente tem um episódio todinho sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, em que a gente conversa com a Patrícia Jaime, que é professora titular do Departamento de Nutrição e vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP. O link já está lá na descrição desse episódio para você achar mais fácil. É só ir lá e clicar para ouvir. O A Saúde é Coletiva volta em 6 de maio, uma terça-feira, e aqui vai um spoiler. No próximo episódio, conversamos com o psicanalista Douglas Barros sobre identitarismo e saúde. Quer dizer, enquanto o machismo, o racismo e a homofobia perpetuarem, nós não poderemos dizer que há uma humanidade.
O A Saúde é Coletiva é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação desse podcast junto de Artemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. A produção desse podcast só é possível com o seu apoio. Então, fortaleça a saúde coletiva e se associe à Abrasco. Em abrasco.org.br você encontra todas as informações e valores. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.